irmã Emilene para fazer aquilo que o Espírito Santo promete em seu coração, amém? Deixar um versículo, louvar um hino. Da igreja com a paz do Senhor. Queria deixar aqui um versículo que se encontra em Salmos. Hoje pela manhã eu acordei com esse salmo. O Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E Deus, Ele sabe a necessidade de cada um de nós, né? E Ele conhece cada um de nós, que nós passamos dentro dos nossos lares. Muitas vezes a gente está passando por uma luta, por uma guerra. E o Senhor usa outros lá de fora e manda, porque naquele momento você está necessitando de uma palavra. E aí eu acordei com esse salmo. Aqui se fala de confiança. Ele é nosso socorro, bem presente. Quando a gente muitas vezes não sabe nem se expressar, nem se lembra às vezes até de abrir a nossa Bíblia, está dentro de casa. E a gente fica questionando muitas coisas, mas a palavra está aqui. E ele chegou, a palavra chegou na hora certa. Aí eu fui ler. A gente, né, sempre foi falando aqui esse salmo e tudo, mas aí eu fui ler novamente. Então a palavra do Senhor, ela edifica. Ela entra no coração e acalma. Porque é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E a gente tem que confiar no que está escrito aqui. Porque é Ele falando comigo e contigo. Então, se a palavra dele está falando, então nós temos que confiar, né? Confiar na palavra. Porque não é qualquer um que está falando, não. É a palavra dele. E Ele é o nosso socorro, bem presente, quando a gente não tem recurso nenhum mais. Mas Ele chega com a palavra. A palavra que é falado que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela entra na divisão da alma. E ali ela entra, e quando ela entra, ela faz morada em nossas vidas. E tudo aquilo ao contrário que estava vindo na nossa mente, no nosso pensamento, cai por terra. Porque tem que cair por terra. Não é? Tem que cair por terra. Todo pensamento ao contrário que vem na nossa mente. Porque muitas vezes vem coisas ao contrário em nossas mentes para querer nos abalar a nossa estrutura. Mas a palavra do Senhor chega na hora certa. Ele chega na hora certa, na minha e na tua vida. Glória a Deus. Porque Ele é fiel. Ele conhece cada um de nós. A nossa necessidade de cada um que está passando. Eu não sei, mas Ele sabe. E Ele chega na hora certa em nossas vidas. Na hora que você está passando uma tribulação dentro de você, uma guerra dentro da gente. Às vezes a gente está em conflito, a gente está em guerra. E Ele chega com a palavra para acalmar. Ele ainda tem os dele para se utilizar, para usar. Para falar aquilo que eu e você não está vendo. Mas Ele está vendo. Ele não esqueceu de nenhum aqui. Ele vê, Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar e o nosso levantar. Né? Mas Ele pega nessa noite, Ele pega em nossas mãos e segura.
Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus, ele é tremendo, irmãos. A gente não estamos aqui por estar, não. Tem uma finalidade. Cada um que está aqui, ele chega na hora certa. Na hora, ele é o socorro, nosso socorro. E aí acalma a tempestade. Toda aquela tribulação, tudo aquilo que estava em conflito dentro de você, da gente, cai por terra. Porque é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Né? E nós temos que confiar. Nós temos que guardar na palma do nosso coração a palavra dele. Como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração. E nós temos que ter confiança, viu, Valquíria? Em quem a gente confia, em quem a gente está servindo. Tem que ter confiança. Tem que ter convicção de que do Deus que eu e você serve. Muitas vezes a pessoa pede: eu quero morrer, não quero mais viver. Mas não é assim, não. Não terminou ainda. Viu? Não vai para canto nenhum. Não chegou o tempo ainda. Mas o Senhor quer que você faça a vontade dEle. Viu? A vontade dEle. Se põe de pé no teu lugar e faça a vontade dEle. O que Ele quer é só isso. Porque essa luta não é para a morte. Às vezes Deus permite de uns abalos, mas para a gente tomar o nosso lugar de posto, do que a posição que Ele quer, que eu e você quer. Ele me botou. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe cada um de nós o que está necessitando. Levante e faça a vontade de papai. Porque enquanto não fizer a vontade de papai, ele aperta aqui, aperta mais. Não é inimigo não, é o próprio Deus. Eu não aguento quando o Senhor começa a me... Eu digo: tá certo, Senhor, eu vou. Não aguento não, viu? Eu não aguento a coisa de papai não. É mesmo assim que funciona, viu? Deus está querendo botar em ordem. Viu? Mas Ele vai fazer. Amém. Até aqui, não mais adiante. Agradeço a oportunidade. A nossa irmã Glaucia está com a oportunidade. Todos os irmãos, papai do Senhor. Amém. Deixar em Salmos de número 47, o verso 2, que diz assim: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias
a orar pelos dízimos e ofertas e a nossa irmã Thalita vai louvar, amém? Amém, glória. Pai amado, Pai Santo, Pai querido, Tu és fiel, Tu és poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Momento de dízimo, de oferta na Tua casa, Senhor, que o Senhor possa abrir porta, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Céu da igreja, que é o Pai do Senhor. Amém.
gente está com oportunidade, amém, para trazer a palavra nesta noite. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Abram as vossas Bíblias no tema da campanha, livro de Esdras, capítulo 3. Só até o 6, amém? Todos acharam o livro de Esdras, capítulo 3. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo com um só homem em Jerusalém. Tem como diminuir? Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo com um só homem em Jerusalém. E levantando-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Senta dando glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém. Irmãos, eu confesso para você que esse texto de Esdras é um texto muito rico. E essa semana, sabe aquela semana que a gente tem uma semana de guerra? Chega para todos nós cristãos, né? E às vezes as pessoas acham que é tão fácil a gente chegar aqui e ministrar algo, mas é uma guerra tão grande, a gente enfrenta tanta coisa, né? Tanta guerra, tanta luta. Se fosse por mim, hoje eu não viria. Mas fomos chamados para uma obra. Não importa a batalha que enfrentamos, não importa se nosso dia foi bom, se foi ruim, não importa os ataques espirituais, a gente foi chamado para fazer aquilo ao qual o Senhor me confiou e te confiou. Amém? E essa passagem de Esdras é um tema forte, importante para o tempo de hoje, porque vai falar do restabelecimento do culto. A gente sabe que o povo judeu foi levado cativo. Eles tinham que passar 70 anos cativo na Babilônia. Eles tinham que passar 70 anos longe da sua terra. 70 anos longe de Deus. Esse povo passou por muitas
percas, passaram por dores. Muitas situações afastaram esse povo da presença de Deus. E assim como Jeremias havia dito que Nabucodonosor ia levar o povo cativo, com permissão de Deus. Muitas das vezes Deus permite situação na minha vida e na tua vida, para que a gente possa ficar conforme o querer de Deus. E tem certas situações que Deus tira a gente de um lugar e coloca a gente em outro lugar, em terras estranhas. E a gente tem que entender que todo cativo, todo período de cativeiro, ele tem começo, meio e fim. A Bíblia vai dizer que Ciro, ele, digamos assim, invade a Babilônia, chega o fim desse exílio. Ciro ali, depois de um tempo, ele dá a ordem para o povo voltar. E Esdras 2 vai dizer que ele vai citar o nome das pessoas que voltaram, a quantidade de pessoas. E essas pessoas se dividem em dois grupos. E o primeiro grupo que volta para Israel, eles já voltam com o sentido de retomar o culto, de retomar a busca com o Senhor. Em Levítico, de capítulo 23, de versículo 33 ao 44, ele vai falar sobre a importância desse mês de setembro e de outubro para o povo de Deus. Porque é o mês que eles realizavam as festas das trombetas, da expiação e a festa dos tabernáculos. Por isso que eles, na volta, se apressaram tanto para voltar essa parte da adoração a Deus, desta busca a Deus. E a gente vai aprender do 1 até o 6, vai falar sobre a reedificação desse altar, essa volta, essa busca a ofertar, a adorar a Deus. E a gente vai ver que o povo, por passar esses 70 anos cativos, em meio a perdas, em meio a situações, né? Quando eles voltam ao lugar onde eles nunca deveriam ter saído, porque muitas das vezes a gente se afasta de onde a gente nunca deveria ter saído. E acontece circunstância que nos afasta desse altar, que nos afasta dessa busca, que nos afasta dessa presença. Há situações que a gente passa que a gente precisa dessa presença de Deus. Quando eu me afastei, eu sentia esse vazio, sabe? E a gente acha que outras coisas vai preencher o vazio que só Cristo preenche na minha vida e na tua vida. Eu fico imaginando esse povo cativo, vivendo ali 70 anos, longe da presença de Deus, num lugar cheio de idolatria, num lugar cheio de outros deuses, né? Sem ter um templo para buscar a Deus, sem ter a casa de Deus para eles irem cultuar. É muito difícil, porque quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, a gente fica com tanta vergonha. Não sei quem já se afastou aqui, mas a gente fica com um pouco de vergonha de ir para os cultos, de ver os irmãos
Quando algum crente vem passando, a gente quer ir lá para outro lugar, para não dizer, ei, bênção. A gente fica com essa vergonha, né? Eu creio que o povo de Deus tinha essa vergonha também. De estar longe da sua terra, de saber que, por conta de atitudes deles, Deus permitiu essa fase ruim na vida deles. E muitas das vezes Deus permite situações em nossas vidas por rotas que a gente toma tão difíceis, né? E eu não sei qual a situação esta noite que você veio para este lugar. Eu não sei como está a tua vida diante de Cristo. Eu não sei como está a tua vida espiritual nesta noite diante de Deus, diante de alguma situação. Mas o que eu aprendo nessa mensagem, uma das lições que eu aprendo, é que quando a gente procura colocar Deus como prioridade, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas começam a mudar. Quando a gente começa a colocar Deus como prioridade, quando a gente começa a matar esse velho eu nosso, quando a gente começa a dizer, olha Senhor, Tu é o dono da minha história, Tu é o dono da minha vida, Tu é o dono da minha situação. Possa ser que a minha vida espiritual não esteja tão boa, Senhor, mas Tu é a principal causa da minha existência. Tu é a principal causa de eu levantar todos os dias. Tu é a principal causa da minha busca. Deus se agrada, os céus se agradam. Nós conseguimos nos conectar com o céu. Nós conseguimos, como eu vou dizer para você, reconstruir o nosso templo interior. Porque também nós somos altar de Deus. A nossa vida espiritual também é um altar consagrado a Deus. É difícil obedecer. É difícil a busca. É difícil renúncias. É difícil. Eu creio que esse povo sentia saudade de Jerusalém. Glória a Deus. Eu creio que esse povo sentia saudade da busca. Eu creio que em meio a esse povo tinha alguém que buscava, e em meio a esse povo também tinha gente que não buscava Deus. E que em meio ao período cativo começou a sentir saudade. Quem aqui na pandemia não sentiu saudade dos cultos? Sentir saudade de estar nos templos? E quantas das vezes a gente está em casa e não vem buscar o Senhor? Quantas das vezes a gente bota o cansaço em primeiro lugar? Quantas das vezes a gente bota as lutas em primeiro lugar? Esse povo, quando volta cativo, volta muitos jovens que ouviram falar de como era Jerusalém, de como era o templo, de como ele era bonito, de como a glória dele era imensa. Eles ouviram falar. E para essa fase de Jerusalém, aqueles jovens eram muito importantes. Sabe por quê? Jovem tem vigor. Jovem tem sede de buscar. Jovem está na sua plenitude. Para o jovem, tudo que é novo é bom. Tudo que é novo dá empolgação. E esses jovens estavam com tanta força do que ouviram falar, do que cresceram ouvindo falar, de como era o templo. Esses jovens resolveram chegar em Jerusalém e iniciar a construção do templo. Mas a gente sabe que para restabelecer algum projeto de Deus, tá? A gente sabe que tudo é um tempo.
Se você for ler esse capítulo de Esdras, eles começam a restabelecer o templo na ordem. Sabemos bem que as coisas dos céus não é com bagunça, não é do meu jeito, não é do teu jeito, não é como eu quero, não é como você quer. As coisas de Deus só conseguem ser feitas da maneira que o céu quer, com ordem. Até na nossa vida, quando a gente quer colocar algo no lugar, a gente tem que parar, não é isso? A gente tem que analisar a situação e ver por onde a gente vai começar. A gente tem que ver onde vai ser o começo, o meio e a conclusão. E esse povo, aleluia, era um povo que era dividido também em duas partes, porque era a juventude e os anciãos. Só que a juventude queria muito a adoração, a volta ao culto. É tão bom quando a gente vê o verdadeiro avivamento de igreja. As pessoas acham que o verdadeiro avivamento, é pular, marchar, rodopiar. Mas eu aprendo no livro de Esdras que o verdadeiro avivamento é os irmãos estarem unidos em um só propósito para a obra de Deus. O que esse povo aprende quando volta? A gente vai aprender um povo que começa a trabalhar em equipe. Mas eles começam a trabalhar em equipe com um só propósito. Não tinha ninguém que quisesse mudar alguma ordem lá, não. Era todos com o mesmo pensamento. Se você está pensando que avivamento é diferente de união, é diferente de você estar unido com o seu irmão, você não sabe o que é avivamento dos céus. Você não sabe o que é ser avivado pelo céu. E este tempo, você sabia que a gente precisa de ter um avivamento real nas igrejas? Você sabia que neste tempo a gente precisa de união para poder reconstruir